Coisa, no caso, não era pai. Mas era o exemplo que você me ajudou a enxergar, com certeza. Não, a Malu mudou muito depois que a gente começou a ficar junto. Isso até acabei contando no podcast do Joel. Porque uma das coisas que destravou a Malu foi um evento. E Que desse não foi evento esse. foi baseado o livro Os Segredos da Mente Milionária. E a Malu Isso. começou a entender muito mais a parte de venda, concordar com isso. Isso. Mas, cara, você tá falando uma coisa muito legal, que é sobre aprender, né? Ele aprendeu com o pai rico dele, né? E eu acho que tem uma sacada... Eu tô tentando tirar sacadas não óbvias aqui, tá? Tem uma sacada que acho que ajudou ele a aprender, que é uma sacada que tem a ver com uma passagem de Jesus, né? Tem uma passagem na Bíblia que Jesus ele diz o seguinte, ó. Ele fala assim, pois como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. O que significa isso? Significa o seguinte, Jesus estava muito tempo no lugar, ele falou, cara, eu não tô há muito tempo aqui, o profeta não é respeitado na mesma terra. Aí ele se mudou. O que significa isso? Que a gente tende a olhar com mais autoridade quem está mais distante da gente. Então isso aqui tem muito a ver com, por exemplo, a dificuldade de você ensinar seu filho sobre dinheiro. Isso aí tem a ver com, por exemplo, as pessoas aprenderem com a gente quando enxergam a gente num canal de YouTube e falam, nossa, olha como ele é foda. Mas quando tá do seu lado, você não reconhece. Tem a ver com, por exemplo, num evento, você ter olhado pro evento, olha que legal o T. Harv Eker, olha que legal. Então, o pai dele era o pai pobre nesse caso, né? Só que o pai dele tinha dinheiro. E aí chegou o pai rico, entre aspas... Tinha dinheiro classe média, digamos assim, né? Exato. Mas não é uma vida que você vai reclamar, né? Agora, você olha pra alguém de fora e fala, olha como a vida é muito mais legal. Então tem um pouco do viés também. Assim como eu conheci muitos empreendedores que que recomendam para seus filhos não serem empreendedor. Fala, não, cara, filho, você não sabe como vai ser difícil lidar com problema trabalhista, o caramba. Então eu acho que também tem uma junção de fatores que ele não tinha um pai empreendedor, olhou para alguém que era diferente e falou, não, é aquilo que é melhor, porque a gente tende a admirar muito mais o que está distante, né? E aí, obviamente, pegou nos vieses dele e fez sentido para ele. Eu não estou dizendo que eu discordo, eu concordo com essa visão do livro, mais empreendedora, mas eu acho que tem esse fato que é importante na nossa vida que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a solução está do nosso lado e a gente só quer enxergar o que está distante, né? É difícil mudar parentes, por exemplo, por conta disso, né? O pessoal... Sei lá, hoje na minha família é diferente. O tio do terreno, que é contra fundos imobiliários. Pois é, então você pega, por exemplo, quando você começa a fazer sucesso em rede social, tem gente que é impactada por isso e você consegue atingir aquela pessoa. Mas para sua família, você sempre vai ser o filho, o sobrinho, aquela criança que eles viram crescer, então demora mais você ter autoridade. Sim. Mas eu quero aproveitar, inclusive, essa sua perspectiva, Thiago, pelo seguinte. Pô, quando eu li esse livro aqui, eu falei, Kiyosaki é o cara. Isso antes da época de redes sociais, né? E você conheceu ele pessoalmente, você gravou com ele, ele já mandou recados específicos para você. Nudes. Como é que foi isso? Mandou nudes. Como é que é? Como é que é? Cara, para pensar. Eu lembro que eu cheguei um momento, eu cheguei no canto do ouvido dele, Pete. Aqui assim. Aí eu falei assim, hi, Mr. Kiyosaki. Holy shit. You have Suas interações com educadores financeiros são sempre assim sexuais, cara. Eles são sempre sensuais. Essa voz aveludada Não. já me conquistou, mano. O cara pensa, porque assim, é muito... Eu falei, Kiyosaki, you have a rich dad, but I'm the rich cousin. Holy shit. Aí, Traduza. Você é o primo, você tem um pai rico e eu sou o primo rico, né? E aí ele deu risada e tudo mais. Eu expliquei, porque aqui a gente Ele tem o deve primo ter rico. parado pra pensar quem comeu quem, né? Pra fazer a árvore genealógica do... Ficou complicado, Como né? Só que, cara, assim, pensa que eu sempre tive ele muito como um ídolo. Né? E nessa época o seu canal ainda era muito menor do que é hoje, né, cara? Isso. É que você vê como são as coisas, o parâmetro é muito foda. Porque quando a gente olha pra hoje, a gente fala, nossa, era quase que irrelevante. Mas pra época era muito relevante, né? Perto do parâmetro que a gente tinha. E aí, ele veio pro Brasil num evento e, cara, imagina eu me realizando. Porque se pudesse escolher um nome no mundo sobre educação financeira, era o Kiyosaki. Com certeza era o Kiyosaki. Talvez seja hoje pra muitas pessoas ainda. E aí eu cheguei, cara, e ele veio para um evento, eu tive a oportunidade de encontrá-lo, e eu fiquei tão feliz que eu divulguei muito o evento, né, na época. Isso daqui ajudou muito a gente a se linkar. E aí a gente, cara, se conheceu, a gente gravou um vídeo, ele gravou uma entrevista para um documentário que eu tava produzindo, me deu dicas na época, falou sobre o livro, falou sobre um monte de coisa. E eu, cara, tava do lado do meu ídolo, né, só que é diferente a relação. Hoje... Quando eu tô do lado de pessoas que são ídolas ou são muito incríveis e tal... Tipo agora. Tipo agora do lado do Pete,
Eu nem tremo. Mas naquela época, imagina, Acostumou, né? acostuma um pouco, né? Metido. Vai ficando metido, né? Vai ficando metido, né? É difícil a gente não se acostumar a alguma coisa. Dizem que a gente se acostuma a uma prisão em 7 dias. Olha como são as coisas. É isso mesmo, amor? Sabe que eu tenho experiência com isso. Eu tô Você tá sabendo, fiquei Thiago? sabendo que você roubou um banco, não foi isso? Foi. Dois. Meu Dois. Deus. 2 bancos? Tá chegando longe a história, Tem que tomar né? cuidado ali embaixo, Não, é deixa o que ninguém mais subir. tem no Google, isso que é pior. Não, explodir, Eba, explodir Malu caixa... Perini roubou um banco? Esse é o que mais procurado. Não, explodir um caixa eletrônico não caracteriza Não. roubar um banco. São Ah, coisas não? diferentes. É, Ah, então- você entra em então artigos é- diferentes da Mas, ao mesmo tempo, quando a gente gravou, teve uma parada que eu fiquei um pouco chocado. Por quê? Porque pra mim eu tinha a construção de um ídolo, né? E aí quando a gente começou a gravar, cara, eu fiquei era um normal. pouco dividido, assim. Tinha primeiro um lado que ele era normal e um lado que ele só falava sobre um assunto na época. Ele ficava falando sobre, era o Obama e o Trump. E ele ficava falando, não, o Obama, não sei o que lá, Obama, fake money, e o caramba, e ficava metendo pau no Obama, e falava, o Trump é top, o Trump é top. E aí ele só ficava falando de política. Eu falava, cara, fala do seu livro, eu queria ouvir daquele astro, né? E Isso era 2017. É 2017, né? Mas, cara, pra mim foi uma experiência incrível. Não tenho o que reclamar, entendeu? Mas, obviamente, a gente vai mudando nosso jeito de pensar. E hoje, o que eu entendo do que eu saco ele deixou um legado incrível pra gente. Formou uma legião de pensadores diferentes, né? Um pouco mais pró-empreendedorismo, fazer dinheiro e tal. Só que aí ele começou a mudar um pouco o próprio viés, a agressividade, coisas que realmente a rede social trouxe à tona que são um pouco diferentes do meu jeito de pensar, né? Eu acho que esse livro, você tem que tentar trazer ele para sua realidade. Então, foi bom você, apesar de mandar eu ler esse livro em 3 dias... Te deu 3 dias? Me deu 3 dias. Porra! Você devia estar agradecido. É que você Você não devia tá vê o agradecido. WhatsApp. Ele nem viu o É que WhatsApp. você não viu o você tem um- Mas você não veio o WhatsApp, eu queria saber quem confirmou. Ô, Lucas. O Lucão, né? Tem que conversar com esse Lucão. E né? aí, ao reler esse livro, eu percebi como ele foi provavelmente o livro mais importante da minha vida. Porque o meu pai me deu esse livro, e meu pai é CLT, sempre foi, extremamente avesso ao risco. E ao ler esse livro, eu estava na escola, e eu sempre estudei nas melhores escolas. E eu não sabia que meu pai tinha dinheiro, porque a gente nunca conversou muito sobre dinheiro. Então eu sabia só que meu pai tinha o pior carro de todos da escola, então eu me achava pobre. E é muito louco isso. Se tem alguma coisa que eu vou mudar em termos de approach com meu filho, é de falar sobre dinheiro. Falar o quanto que eu ganho, falar o que eu tô pensando. Porque eu fiquei tanto tempo assim no escuro com meu pai que eu falei, primeiro, ele deve estar passando fome para fazer eu estudar no Bandeirantes, no Estoco, na PUC, que são colégios relativamente bem caros, né? E faculdade cara. Eu não sabia que ele tinha dinheiro. E isso fez com que eu, antes de ler esse livro, tivesse uma mentalidade de pobre. E ele fala aqui em uma passagem, ele fala, você pode estar pobre, mas se você agir como pobre, você vai ser para sempre pobre. Então ele fala, o pai rico, em alguma passagem... Eu tô até com ela aberta aqui. Ele fala que, tipo, ele podia estar quebrado, mas ele nunca falava que ele era pobre. A frase específica é assim: há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Aham. Estar quebrado é temporário, a pobreza é eterna. É isso. Foda. Era isso. Não, tem uns trechos que ele fala. Imagina uma criança de 9 anos, que era o caso do Kiyosaki aqui, e ele conta, né? Meus 2 pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deviam pagar mais impostos para atender aos menos afortunados. O outro dizia, os impostos punem os que produzem e recompensam os que não o fazem. Um dos meus pais recomendava, estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. O outro falava, dedique-se aos estudos para conseguir comprar uma boa empresa. Um dizia, não sou rico porque tenho filhos. O outro, tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Um incentivava a conversa sobre dinheiro e negócios na hora do jantar. O outro proibia que se falasse no assunto. Cara, Então você vê, louco isso. eram opostos de fato. E esse negócio de ser pai, eu acho que até o Joel, Agora você eu já falei sobre isso com o Joel, é muito louco, cara, porque depois que nasce o catarrento, você fala, mano, eu não tenho opção ser pobre, não tem como. Então, Gasta, né? cara, ele já nasceu com um déficit ali de uns 50 pau. Eu já fiz até uma planilha. Sacanagem. Vou cobrar, óbvio, juros compostos. É o milagre dos juros cara, compostos. eu separei aqui o que eu acho a frase mais sensacional dele.